Graça e paz, povo de Deus, tudo bem? Quem fala aqui com você é o pastor Max e eu quero trazer uma palavra de Deus para você. O nosso texto da reflexão se encontra em 1 Samuel, no capítulo 12, versículo 14. E o texto vai dizer o seguinte: se vocês temerem ao Senhor, se o servirem, se derem ouvidos à sua voz e não forem rebeldes ao seu mandato, se seguirem o Senhor seu Deus, tanto vocês como o rei que governa sobre vocês, em tudo lhe irá bem. Muito bem, nesse texto aqui é importante a gente entender o contexto que envolve essa passagem. O povo de Israel clama ao Senhor por um rei. O Senhor atende e prontamente Saul é eleito como o primeiro rei de Israel. E nesse momento o profeta Samuel, ele dá alguns conselhos para o povo e para Saul, para que todas as coisas que acontecessem a partir dali fossem bem. Ele deveria seguir à risca todos esses conselhos. E esses conselhos, eles servem para mim e servem para você também. Para que a minha vida te vá bem, para que a sua vida vá bem, nós precisamos seguir esses conselhos. E eu quero falar de 5 conselhos para que tudo vá bem na sua vida. Primeiro conselho: teme ao Senhor. Nós devemos temer ao Senhor. A palavra do Senhor vai dizer que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Muitas vezes, muitas coisas erradas, muitas coisas perigosas acontecem em nossa vida, muitas vezes porque nós não tememos ao Senhor. Mas antes de qualquer coisa, nós devemos gerar em nossos corações temor e temor ao Senhor. Em segundo lugar, nós devemos servir ao Senhor. Nós devemos entender, irmãos, para que não chegarmos ali no final das nossas vidas frustrados, porque nós não cumprimos aquilo que nós planejamos ao longo de toda a nossa experiência humana. Para não chegarmos ali no final das nossas vidas, talvez frustrados, porque nós não cumprimos aquilo que nós projetamos, nós devemos entregar as nossas vidas ao Senhor e fazer aquilo que Ele projetou para nós desde o princípio. O homem só encontra o verdadeiro sentido da sua existência quando os seus propósitos se alinham com o do Deus a qual o criou. Nós precisamos então servir ao Senhor. Em terceiro lugar, nós precisamos ouvir ao Senhor. Nós precisamos estar atentos àquilo que Deus tem nos aconselhado, aquilo que Deus tem nos falado através das Escrituras. E muitas vezes, assim como Jesus diz, o povo perece por não conhecer as Escrituras. Muitas vezes nós estamos surdos àquilo que Deus tem nos falado constantemente. Em quarto lugar, nós devemos obedecer ao Senhor. Para que tudo te vá bem, irmão, você deve obedecer esses mandamentos do Senhor. Não só ouvir os mandamentos, mas obedecer, colocar eles em práticas na sua vida. E dessa maneira você possa gozar das bênçãos espirituais em nosso Deus e em Cristo Jesus. Em última instância, nós devemos seguir ao nosso Senhor. Devemos seguir o exemplo. Ser assim como o apóstolo Paulo, que diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Muitas vezes nós podemos evitar várias tragédias, vários prejuízos emocionais em nossas vidas, quando nós seguimos o exemplo de Cristo. Quando você estiver diante de um dilema, diante de uma situação complicada, pense: o que Jesus faria em meu lugar? E nesse momento, irmãos, você vai aprender a viver bem nesse tempo que Deus te deu nessa experiência humana. Nós precisamos então temer ao Senhor, servir ao Senhor, ouvir ao Senhor, obedecer ao Senhor e seguir ao Senhor. Que você aplique esses conselhos na sua vida e viva uma vida abundante na presença de Deus.